Uma das coisas que eu vi ao longo da vida são amizades acabar. Quando a gente é criança, a gente pensa que as amizades são para sempre, que o seu melhor amigo, sua melhor amiga vão ficar lá para sempre com você. Vocês vão dominar o mundo. Mas quando você chega no ensino médio, você percebe que talvez o seu melhor amigo ou melhor amiga não seja tão seu amigo. Talvez seja por conveniência, porque você era a única pessoa que ouvia aquela pessoa. Talvez porque ela queira expandir novas amizades e tenha colocado você de lado. O que eu quero dizer é que nem sempre é assim. Às vezes o seu melhor amigo, melhor amiga é verídico, é algo genuíno, é algo que realmente dura pra vida inteira. Quantas pessoas não já tiveram amigos, amigas que realmente foram pra vida inteira? Mas aí você pergunta, e se um dia essa pessoa quiser cortar laços comigo? Na infância isso não acontece muito, porque é algo puro, é algo genuíno. As crianças não têm noção do que é cortar e construir laços. Elas têm noção que aquela pessoa tá do lado dela e faz bem a ela. Mas quando você chega na adolescência, você aprende o que é cortar e construir laços. Cortar é aquilo que não lhe serve mais. É aquilo que você não precisa ou não agrega na sua vida. Ou simplesmente é necessário, porque ele faz mal. E construir é você buscar alguém que entenda você. Não que seja parecido nos pensamentos, mas aquela pessoa que te completa. É aquela pessoa que você acorda todo dia, manda mensagem e ela pergunta se você tá bem. Mas o que eu quero dizer é que quando uma relação acaba, no quesito amizade, o que eu vou fazer? Aquela pessoa passou a maior parte da minha vida ao meu lado e simplesmente ela corta laços e diz que não quer viver com pessoas como você porque ela já convive. E aí você se pergunta, será que essa pessoa só estava comigo por conveniência? Porque ninguém queria essa pessoa ou porque simplesmente ela é muito rasa? Ou será que o problema é meu e eu não tratei essa pessoa com devido respeito ou devido carinho? Tudo que você sente é a raiva ou a tristeza. Porque aquela pessoa, ela era importante pra você e você perdeu ela. Seja por algum erro seu ou por algum erro dela que ela não queira admitir ou você queira admitir. Mas ninguém te conta como você supera isso. Porque de certa forma não dá pra superar. Vai doer, no começo dói muito. Você sente que a sua vida acabou, que você não consegue viver sem aquela pessoa, que você perdeu a sua essência. Sabe, isso machuca, porque parece que nós fizemos errado. Parece que a gente maltratou, esculhambou, bateu na pessoa. Mas não foi nada disso. Às vezes você só tava num dia ruim e descontou a sua raiva. Mas nem por isso você tem que tratar a pessoa como se ela fosse a pior pessoa do mundo, até porque você esteve ao lado dela. E tratar da forma como se ela fosse descartável não é algo legal. E eu tô falando isso porque é o que acontece com várias pessoas. A amizade é algo muito valioso, ela pode tanto quebrar quanto construir alguém. E quando você termina uma amizade, não tem uma fórmula secreta de passar a dor. Ai, arranja um amigo. Ai, vai fazer um hobby. Ai, vai estudar. Porque é pra isso que você serve. Mas não é isso. Em qualquer âmbito da nossa vida, o ser humano não consegue viver sozinho. E quando se perde algo importante, você se sente machucado, você sente raiva, você sente medo, você sente tristeza. Porque aquela pessoa sempre esteve ao seu lado. E saber que você não vai ter mais aquela pessoa é muito triste. Mas eu vou te contar um negócio. Às vezes era pra acontecer. Às vezes você pensa que uma amizade de 2, 3, 5, 10 anos é uma amizade genuína. Mas não é. Tantos os anos de amizade que faz a pessoa ser sua amiga, que faz a pessoa ser seu tudo. Às vezes, anos de amizade não competem com a qualidade da amizade. Você pode passar 10 anos tendo uma amizade de baixa manutenção, quando lhe é conveniente, quando ele é prestável, em vez de ter
uma amizade genuína, aquela que acorda todo dia e manda mensagem pra ver se você tá bem, se você comeu, se você quer sair hoje, se você quer jogar. Isso é uma amizade genuína, é quando a pessoa tá lá pra te ouvir, quando tá lá pra sentir os seus problemas, assim como ela espera que você também faça isso. A grande questão é que não confunda conveniência com amizade. Não pense que, eu sou a única pessoa na vida dela. Isso é errado, isso é conveniência. O que ela tá fazendo com você é conveniência. Como ela viu que todo mundo que era próximo dela se afastou, tudo que ela tem é você. E essas pessoas não querem ficar sozinhas, elas sempre querem ter alguém rodeando elas. Quando elas estão sozinhas, elas se sentem deprimidas. Assim como quando você está sozinho, você se sente deprimido. Mas a pergunta principal do que eu falei é: o que fazer quando uma amizade acaba? Bem, você tem que entender por que acabou. Foi você ou foi a pessoa? Isso vai afetar realmente na sua vida? E o mais importante de tudo, porque parece que a sua vida só tá se movendo depois que você terminou uma relação com essa pessoa. Como eu disse, não existe fórmula secreta para passar essa dor. Não adianta você fazer 1 milhão de amigos, você sair na rua, fingir que tá feliz, porque você não está. Você tem que entender, você tem que sentir todos os sentimentos que você tá sentindo. Isso é algo humano. Você cometeu um erro, mas nem por isso, quando você comete 1 ou 2 erros, você tem que pular do barco e achar que aquela pessoa não é digna da sua amizade. Não existe esse negócio de, você tem que ser digno. Não, mas você tem que ser respeitável e tem que ser uma pessoa fiel a si mesmo. Não adianta nada eu fingir ser uma pessoa que você não é, superficial, raso, que só fala de coisas que você acha que são maduras. Isso não é legal. Enfim, por que você acha que a sua vida anda mais depois que você acaba essa relação com a pessoa? Às vezes é a própria pessoa que puxa a sua energia para baixo. Às vezes é a pessoa que fala que não vai dar certo. Aquela pessoa que só porque o professor tá atendendo os outros e não tá te ouvindo, ela fala para você desistir porque ele tem preferidos. Ou quando você não é bom em matemática, a pessoa diz que nunca vai ser bom, então puxa você para baixo. E a partir do momento em que você sai desse casulo, do lado dessa pessoa, você começa a ser bom na matéria que você gosta. O professor começa a olhar mais para você, você se torna mais independente. Então, a vida não tá caminhando porque você terminou com aquela pessoa. A vida tá caminhando porque finalmente você tá sendo fiel a si mesmo. Você não tá se escondendo porque outra pessoa se esconde. E essa é a coisa mais básica do ser humano. Porque eu quero ficar com uma pessoa que não enxerga quem eu sou, que não vê as minhas limitações, as minhas raivas, as minhas tristezas, que só quer o que lhe convém, que só quer que todo mundo esteja no seu controle. No começo é muito difícil, é muito doloroso, você não quer ouvir ninguém, você sente raiva daquela pessoa e tudo que você quer é que aquela pessoa seja, punida ou que ela veja que ela errou. Quando você tá sem aquela pessoa, você percebe isso e dói muito mais do que perder a amizade. É perceber que aquela amizade talvez nunca tenha feito sentido. Talvez eram 2 pessoas sozinhas que precisavam de um apoio. Mas talvez aquilo nunca foi real. Porque são nas dificuldades que as pessoas verdadeiras aparecem. Não importa se faça dia, se faça sol, se você tá com raiva, se você tá feliz, se você tá com nojo, a pessoa sempre vai estar do seu lado. Mesmo se você for muito grosseiro, mesmo se você ignorar a pessoa, ela vai estar do seu lado. E se espera-se que você também esteja ao lado dela. A gente sempre acha que quando é adolescente a gente tem que agir com maturidade, mas isso não é maturidade, é apenas se esconder da verdade que está na sua frente. Às vezes, as pessoas não querem amigos, elas só querem alguém no controle delas, porque elas não têm controle sobre elas mesmas. Mas eu vou te dizer que amizades acabam, mas elas acabam para outras amizades começarem, portas se fecham para outras abrirem. Às vezes você não passa numa prova, mas ano que vem você passa. A amizade, ela é um pilar importante. Mas não se esqueça
Uma dorinha não se faz verão. Duas pessoas que fazem o errado não fazem o certo. Então você deve se perguntar: será que aquela pessoa é a minha amiga? E se um dia eu quiser cortar laços com ela? Será que eu vou conseguir superar? Será que existem pessoas que realmente se importam comigo e eu só ignoro? Eu acredito que todos nós devemos ter um amigo. Não para você só fofocar, falar da vida alheia, falar sobre roupa, dinheiro, poder, conquista, mas um amigo que você só quer falar mal de, sei lá, o que aconteceu no trabalho, ou que você só quer um abraço, só quer chorar no ombro amigo, só quer sentir vergonha de uma coisa maldita, que você só quer que a pessoa lembre da sua música favorita. Se trata de carinho, se trata de compreensão. Então, se você sentir que não se encaixa naquela amizade, se você sentir que o grupo em que você tá não faz o seu estilo, então saia. Eu já fui uma pessoa que passou por várias amizades. Algumas deram certo, outras deram errado. Algumas foram embora sem dizer nada e outras simplesmente disseram que eu não era boa o suficiente, que pessoas como eu, ela não tinha mais que aturar, ou ele não tinha mais que aturar. É no final da amizade que você percebe se aquela pessoa realmente foi sua amiga ou se foi uma conveniência.